voltando aqui. Quando eu cheguei aqui, quando nós chegamos, eu cheguei para o ministério, fui ordenado pastor pela mão do pastor Walter Rodrigues. Ele, aquela época, era na Páscoa e na passagem do ano, ele escrevia, ou ele dava o tema, escrevia o sermão, e ele mandava para todos os pastores, e todas as igrejas pregavam o mesmo sermão, todas, Páscoa e no Ano Novo. Isso já há muitos anos, não é assim mais, isso foi tirado da pauta, né? Hoje nós buscamos, né? Nós é que somos os responsáveis por isso. E eu sempre procurando, meus irmãos, trazer uma palavra para o seu coração, é o meu desejo, é o meu anseio nesta noite, que possa te desafiar, que possa te confortar, mas que possa te fortalecer também, para que você avance em 2026. Amém, igreja? Amém, igreja? Eu sei que é uma hora mesmo, eu também, não, já está cedo ainda para mim, mas daqui a pouco me dá sono também, e eu preciso arrumar um lugar para encostar. Então fica legal aí, que vai dar bom, eu vou terminar rápido, e acho que nem vai dar tempo de você dormir, eu já acabei o negócio. Amém, igreja? Amém, igreja? Eu também durmo cedo, não sou diferente de você não. Amém? Estou cansado, hein? Então vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, fala conosco, fala através da palavra, e que a palavra seja uma bênção para nós, uma bênção para a igreja, uma bênção para as nossas famílias, uma bênção para o seu povo nesta noite. Em nome de Jesus, eu oro agradecido. Amém e amém. Você tem o tema aí, doutor Luiz? Então, meus amados, em 2024, quando terminamos o ano aqui, nós pregamos sobre a confiança em Deus. Como confiar em Deus? Confie no Senhor. A base do nosso sermão foi o Isaías 6, onde eu enfatizei que, a despeito das circunstâncias, Deus, Ele estava sentado no alto sublime trono e Ele cuidava de todas as coisas. Essa noite o Senhor colocou essa palavra no meu coração, Ele ardeu em meu coração, desde amanhã eu pensando, à tarde eu fui escrever, e aí eu quero desenvolver o sermão em cima da palavra que está em Josué, capítulo 1, muito conhecido seu. Então o Senhor irá à nossa frente. Eu procurei um desenho no Google, isso aí é o Dr. Google que nos oferece, e ele está mostrando ali para nós dois caminhos. Um caminho de asfaltinho bom e um caminho de terra e pedra, e um caminho ruim ali, pelo menos é a visão que eu tenho ali. Então é assim, a nossa caminhada é assim, ela é desse jeito. Então o Valdir, que é estradeiro, sabe disso, o Mauri também já foi estradeiro, mas ainda viaja, sabe disso. Nós estamos viajando, de repente a estrada está maravilhosa. Você pensa que você está dirigindo na Suíça. De repente você entra em Minas, aí o negócio bagunçou tudo, a estrada vira uma lástima, uma coisa ruim, mas é ruim com força, não é pouco ruim, é muito ruim, para não só falar que eu só falo bem do meu estado, né? Então Minas você reconhece, se você estiver dormindo, você reconhece quando você entra em Minas, porque a estrada é ruim. E agora ainda melhorou um pouco com esse governador que temos lá, nosso é aqui. O Senhor irá à nossa frente. Então tem dois caminhos ali. Você pode escolher ir naquele caminho lá, todo ruim, com pedra e cascalho e buraco, ou você escolhe ir aqui no asfaltinho suíço, no bom ali, e você pode escolher. Então, meus amados, o Senhor irá à nossa frente. Amém. Vamos lá, essa igreja é pentecostal. Vamos lá de novo. Todos juntos. O Senhor irá à nossa frente. Mais uma vez. O Senhor irá à nossa frente. Mais uma vez. O Senhor irá à nossa frente. Irmão, irmã, isso precisa ser profético para a sua vida. Isso precisa ser profético para mim. Em nome de Jesus. Então, meus amados, nós tivemos um ano abençoado. Amém. Apesar das dificuldades, mas foi uma bênção. Por que é uma bênção? Dá um beliscão, não sei. Belisca aí, Joel, você está aí, ó. Belisca aí, Augustão. Belisca aí, você está aí, não está? Está vivo.
Olha aí, está bonito, cheiroso, com a roupa boa, numa igreja boa, com pessoas boas. Amém? Você não está lá na sarjeta, você não está abandonado, você não está abandonada. Deus te trouxe até aqui. Então, apesar das dificuldades, o ano foi uma bênção. Foi de perdas para alguns, inclusive para nós. Foram de perdas significativas. Eu acabei de perder, acho que não tem 10 dias, o meu sogro veio a falecer. Oramos por ele muito tempo, não foi pouco não. E ele veio a falecer. Tivemos perdas significativas. Outros parentes meus, amigos que ficaram para o meio do caminho, não chegaram até aqui. Então, meus amados, mas o Senhor esteve conosco em todo o tempo. O que aconteceu? Teve doença, teve de tudo acontecendo, mas o Senhor esteve conosco. Amém, igreja? Em todo o tempo. Então, meus amados, e tem uma coisa que nós esquecemos fácil. Eu vou te alertar já. Amanhã não, que você vai estar cansado, você fica esmagado, parece que é um dia que você dorme tarde, enfim, você fica esmagado. Mas amanhã é dia 2, muitos já esqueceram de tudo. Esqueceu do que foi pregado, esqueceu da palavra, esqueceu do amigo, esqueceu da mesa farta, esqueceu de tudo. Então nós andamos, meus irmãos, na nossa vida, eu já disse aqui durante o ano, eu disse isso, no piloto automático. Tudo fica automático, se acha normal. Então nós entregamos para Deus quinquilharia, nós entregamos para Deus qualquer coisa, entregamos qualquer culto, entregamos qualquer oferta, entregamos qualquer coisa, porque nós estamos no automático. Não deve ser assim. Querido, você e eu devemos ter um coração grato ao Senhor, grato a Ele, todos os dias da nossa vida. Eu sei, você teve, eu tive perdas irreparáveis e significativas, mas, meus amados, o Senhor foi conosco. O Senhor é soberano, Ele é maravilhoso e Ele sustentou a nossa vida. Amém, igreja? Guarda essa frase: não é como começaremos 2026, é como terminaremos 2026. Depois, lá no final, eu vou dar 5 conselhos para nós todos, no mínimo, tentar colocar em prática. Não é como você vai começar 2026, é como você vai terminar 2026. Por quê? O quanto nós crescemos. O quanto você cresceu em 2025? Não precisa responder, não precisa levantar a mão. E eu digo, não é crescer em estatura, não é crescer, ficar mais largo porque come muito hambúrguer. Não é isso. Não é esse crescimento. O quanto você cresceu nas amizades, o quanto você cresceu no amor fraternal, na comunhão, no serviço ao Senhor. O quanto você cresceu doando, o quanto você cresceu ajudando o pobre, o quanto você cresceu amando as pessoas, o quanto você e eu crescemos, o quanto frutificamos. Quanto você frutificou em 2025? Você cresceu quantos centímetros, metros? Quanto? Então, meus amados, isso importa para Deus. Importa você começar bem, mas mais importante do que começar bem é terminar bem 2026. Amém, igreja? Isso importa. Melhores dias na presença do Eterno. Eu te dou um conselho, um deles, adiantando ou dando um spoiler: escolha caminhos, vá por caminhos que te aproximem de Deus e não que te afaste dele. Pastor, mas você prega que Deus é soberano, que Ele é misericordioso, que Ele é gracioso, que Ele está em todo lugar, que Ele cuida de mim, até se eu não estiver na igreja. É verdade, cuida mesmo. Mas tem coisas que você pode fazer, a dona Miriam cantou aqui com a dona Aline, que você atrai o olhar de Deus, ou olhar, eu vou trocar a palavra olhar, pelo favor de Deus, e Ele te alcança
com graça, com misericórdia e com poder. Agora, tem coisas que vão te afastar dele, e tem coisas que vão te aproximar dele. O que é que você vai escolher? O quanto você está dando para Deus do seu tempo, do meu tempo, do nosso tempo, irmãos? Hoje é moda você falar não tem tempo. Moda. Todo mundo fala. Não dá. Então, meus amados, aproxime-se do Senhor. Abandone os caminhos que te afastam de Deus. E Ele vai vestir você com a armadura de fé para você vencer e superar os embates de 2026. Amém, igreja? Amém, igreja? Aí não é academia, mas vamos colocar de pé de novo, mais uma vez. Aí, isso é bom para ninguém dormir. Aí acorda, dá aquela levantada e você dá uma despertada. Josué, filho, capítulo 1, eu vou ler os 5, 6 e o 7. Josué. Então essa história é muito conhecida, eu tinha até separado todo o texto, de 1 a 9, mas não vou ler. Todos conhecem Josué, todos já leram Josué. Se não leu, leia. Se não conhece, conheça. Então é o homem que está substituindo o grande Moisés, que acabou de morrer, e ele vai trazer coisas interessantes para nós. Diz assim: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Como estive com Moisés, estarei com você e nunca o deixarei, nem o abandonarei. O 6, seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que jurei aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso, tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você tenha êxito por onde quer que você andar. Êxito você pode trocar por sucesso, para que você tenha sucesso onde você andar. Amém, igreja? Pode se assentar, em nome de Jesus. Então Moisés morreu, e o Senhor vai incentivar o novo líder que está sendo levantado para substituir o Moisés. E ele vai falar com ele no seu novo papel, o papel de um líder. Está falando aqui para uma liderança de um homem que irá substituir o grande Moisés. Com certeza absoluta, ele sabia da grande responsabilidade que era substituir Moisés. Mas Deus, meus irmãos, sabe de tudo. Você está vendo hoje aqui, mas Deus, Ele já viu o ano de 2026. E você está preocupado amanhã, se tem o que não tem, se vai ter, não vai ter, o que vai acontecer com o país, com a cidade. Não, esquece isso tudo. Você precisa descansar em Deus e saber que Ele é o que irá à nossa frente. Amém, igreja? É Ele que cuidará da sua vida, do papel, do desenrolar da sua vida, em nome de Jesus. Então, meus amados, a promessa de Deus a Josué é também um compromisso que Ele assume conosco. Então eu gosto do versículo 5, e é o que eu quero trazer aqui. Ninguém conseguirá te resistir. Conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Então eu quero declarar sobre a sua vida: ninguém conseguirá resistir à sua vida todos os dias de 2026. Amém, igreja? Amém, igreja? Todos os dias de 2026, o Senhor estará à sua frente. Todos os dias de 2026, Ele cuidará de você. Todos os dias de 2026, Ele cuidará da sua família, Ele cuidará do seu casamento, da sua saúde. Ele que conduzirá a sua vida para louvor e glória do nome dEle. Amém, igreja? Então Ele assume, meus irmãos, esse compromisso, o Senhor, com todos os crentes. Olha que top. Essa palavra, a mesma, está escrita há mais de 2000 anos. Ela chega a nós. E Deus tem um compromisso com você. Olha aqui, você que é fiel a Deus, homem de Deus, mulher de Deus. Olha que top você levantar todo dia, os 365 dias do ano que vai começar, e você dizer assim: ninguém conseguirá resistir.
a você e a você, como estive com Moisés, eu estarei com você. Ele estará com você. Ele vai com você. Ele te ajuda. Amém, igreja? Então, meus amados, nós inauguramos isso. Agora lá no Novo Testamento nós vamos aprender que o Senhor Jesus, Ele é Emanuel, um dos nomes de Jesus. O que é Emanuel? O significado literal é Deus conosco. Olha que negócio, irmãos. 365 dias. O servo de Deus, a mulher de Deus, os filhos de Deus, ele poder proclamar Emanuel, Deus conosco, Deus comigo, Deus na jornada, Deus no comando, Deus me levantando, Deus me fortalecendo, Deus me curando, Deus prosperando, Deus me dando, Deus fazendo coisas extraordinárias. Amém, igreja? Amém, igreja? Pode ser que nesse ano que vai se encerrar daqui a pouco, eu esteja falando para você, com essa felicidade toda que você está vendo aqui, e tem razão para estar muito alegre. Meus irmãos, acabei de ver meus 2 filhos, a minha nora, acabei de viver um tempo muito agradável com eles, eu tenho muita razão para isso. Ainda estou descansado fisicamente, ainda cansado fisicamente, mas descansado, refrigerado no espírito, e louvo a Deus por isso. Aí talvez você esteja olhando para tudo isso e você está assim: pastor, eu não tenho nada para celebrar. Olha que vida dura, moço, de 2025. Olha o Gustão, passou por um câncer. Olha a dona Neia, perdeu o pai. Eu perdi meu sogro. Eu não lembro mais dos outros. Quantas perdas. O Valdir, uma parte do ano aí, ele ficou sem trabalhar, acho que 1 mês, 2 meses. Ele teve um acidente com o caminhão. Então eu estou falando de coisas assim. Aí você pode olhar e falar assim: pastor, na verdade o ano foi duro, foi difícil. O Pedro perdeu a mãe, né, Pedro? Perdeu, né? Então, perdas, meus irmãos. A Eliette perdeu o irmão. Perdas significativas. E você fala assim, você olha para isso e fala: pastor, mas não está esse mar não, todo de rosa, o negócio não foi legal não. Irmão, deixa eu te falar um negócio. Olha de novo para a palavra e veja o que ela fala. Você vai achar sempre que Deus te abandonou, que Ele se esqueceu de você, e talvez até você questione a soberania dEle. Soberania, meus irmãos, é o seguinte: Ele faz o que Ele quer, na hora que Ele quiser, o dia que Ele quiser. Então nós cantamos aqui: Senhor meu Deus, quando eu maravilhado ficar a pensar nas obras de tuas mãos. Aí termina o culto, segunda-feira, você fala assim: Senhor, eu não estou maravilhado com nada. Eu estou triste, eu estou xarope, eu estou passado. Agora você precisa de cura, como eu preciso de cura. Tem dias da nossa vida que é difícil e eu entendo que é. Agora você não pode deixar isso matar o seu sonho, matar a sua alegria, matar aquele homem de guerra, aquela mulher de guerra. Você tem que levantar a cabeça e dizer: eu vou seguir. Eu vi um filme ontem recomendado por um pastor, sozinho agora em casa. Minha mulher ficou, você sabe. Chama não sei o que lá do trem. É um cara que tem uma história fantástica. Está na Netflix. Depois você me pergunta no particular que eu te falo o nome. E ele gera uma filha, casa com a mulher, exponencial. Todos os sonhos dele, eles fizeram juntos. Nasce uma menina que parecia aqueles bibelozinhos, aqueles anjinhos, sabe? Que todo mundo acha que anjo é aqueles lá que você tem no desenho. Anjo não é aquilo lá não, viu?
Anjo, quando tira a espada, sai de baixo. Não é que os anjinhos fofuchinho, que você põe a mão. Não, mas essa menininha parecia bonita demais. E aí ele sai para construir uma via férrea, contando até a história ali a história antiga dos Estados Unidos. E ele sai para construir uma via férrea, uma história até interessante, é meio difícil de entender, confesso a você. E aí o rancho que eles construíram, que eles sonharam, ele estava viajando, pegou fogo. Teve um incêndio na mata, ele era lenhador, queimou tudo. A casa, a mulher, a menina não mostra ela sendo queimada, nunca mais ele viu ela. Nunca mais ele viu a filha, acabou. Que tragédia. E ele vai viver a sua vida como um cara sem perspectiva, sem objetivo, sem nada. Reconstrói a cabana, reconstrói o lugar, começa de novo a vida, ele tem até chance de se casar de novo, eu vou usar esse termo, mas ele decide não casar, e ele vai viver uma vida só até morrer. Ele não existe, essa história não é real. Eu li o script até porque é uma história interessante. Mas o que eu quero dizer? Por vezes nós achamos que Deus é soberano só quando nós estamos ganhando, não quando nós perdemos. Por vezes nós achamos que Deus é soberano só quando eu estou com muito dinheiro no bolso, saúde para dar e para vender. Muitas vezes nós achamos que Deus é soberano só quando eu estou com um carro bom, uma casa boa, um salário bom. Queridos, Deus, Ele é soberano em todas as áreas da sua vida, em todas as circunstâncias da sua vida. Você com dinheiro ou sem dinheiro, você feliz ou às vezes por um momento de infelicidade, Ele continua sendo Deus e Ele é soberano. E Ele é o Deus que vai à nossa frente, Ele é o Deus que cuida de nós. Amém, igreja? Então eu vou ler também o texto que está em Isaías 40, Luiz, põe aí por favor, o verso 28. É um texto conhecido, até preguei recente aqui. Eu olhei para esse aqui, ele fala assim: será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, não fica exausto. A sua sabedoria é insondável. Querido, esse é o Deus que você serve. E se você não serve, passa a servi-lo. Se você serve um Deus que você imagina que é limitado, que te abandonou, que te largou, que não te conhece, que não sabe da sua vida, você precisa conhecê-lo e ter uma experiência com Ele. É esse Deus que servimos. Vou ler de novo. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, não fica exausto, a sua sabedoria é insondável, bem diferente de nós. E vive exausto, com a língua assim, de cansado. Chega no final do ano, você quer que o mundo acabe em barranco. Deus não se cansa, não se fadiga, Ele continua no alto e sublime trono. O outro, por favor, Luiz, 29. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força, ou sem forças, o 30. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. Os moços certamente tropeçam, o 31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam ao alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Olha que maravilhoso. Então, meus amados, Deus está atento à sua vida, mesmo quando parece que Ele está indiferente a você. Você fala assim: não é possível que Deus está nisso. Não é possível que Deus me colocou nesse hospital. Não é possível que Deus me colocou nessa dieta, apontando para o Augusto. Não é possível que Deus permita que eu tenha essas dores. Não é possível. Então, meus amados, parece que Ele está indiferente ao seu problema, ao meu problema. Será que Deus não conhece o meu marido? Será que não conhece a minha mulher? Será que não conhece o meu filho? Deixa eu te dar uma notícia: Ele conhece eles. Ele sabe tudo deles, sabe tudo dela, sabe tudo. E Ele não está indiferente. Eu vou te falar qual é o problema. E o pastor Flávio falou isso aqui. Não sei se foi domingo
no último que ele pregou, eu acho. Ele falou assim, estava ouvindo o sermão, o pouco que eu ouvi, que eu tinha também um compromisso lá. Ele disse assim, se você tem orado, se você tem buscado e não tem recebido, alguma coisa está errada com você, não é com Deus e com a Bíblia. Falou ou não? Então nós não buscamos o tanto que precisava e não oramos o tanto que precisava. O problema não é com Deus, é comigo e é conosco. Então Deus é maior que nossas forças, pois Ele não se cansa de cuidar de nós. Amém, igreja? Ele pode em 2026 trazer em meio às tormentas que nos assolam, ânimo para nós seguirmos em frente, porque as tormentas chegam. Ninguém impediu não, irmãos, doença, morte, ninguém pediu. Ninguém pediu que você ficasse sem dinheiro, ninguém pediu. Mas, meus irmãos, aconteceu, Ele é soberano. Então, meus irmãos, a exemplo da águia, que nós conhecemos o texto, as lutas nossas não são travadas aqui, elas são travadas lá com o Eterno, então, são travadas com o Senhor. A águia não luta no chão e nós também não lutamos no chão. As nossas lutas, elas são elevadas e conhecidas e devem ser conhecidas diante de Deus e colocadas diante de Deus, para que Ele, o Deus que tem todo o controle de tudo, de todas as coisas nas mãos, Ele traga resolução para o problema que talvez tanto te atormenta, em nome de Jesus. Amém, igreja? Em 2026, olhe para Ele e descanse nele. Ele o ajudará ao romper de cada manhã. Amém, igreja? Ou pensa num cara que tem certeza disso, sou eu. Sabe quando eu levanto? O Augusto, por que eu falo Augusto? Porque ele conversa muito comigo e ele abre o coração. Então o Augusto é velho, né, de cabeça já mais branquinha, nem está bem branca agora, está descolorida, sem cabelo quase. Mas ele conta um negócio para mim muito interessante. É que o ovo agora tem ovo gourmetizado, irmãos. O ovo antigamente era coisa de pobre. Agora os ricos, tem um cara falando isso na internet, rico começou a comer, ficou caro o ovo. Agora não é bacana mais, e gourmetizou, tem ovo de tudo que é jeito. Eu fui comprar ontem, a Rosana que compra. Eu cheguei lá em casa, o negócio está meio baixo lá, o estoque. Eu fui olhar o ovo, rapaz. Aí tem ovo caipira, ovo grande, ovo pequeno, ovo não sei o quê. Gourmetizado o negócio. Tem ovo para tudo. Aí, meus amados, o Augusto, ele me conta, né, que ele levanta cedo, é um ovo, ele já deu conselho, cozinha, mas ele não é um ovo comum, ele faz daquilo ali uma alimentação, aquilo para ele é uma bênção, ele vê aquilo como um privilégio de Deus. Então, meus amados, eu levanto assim também, eu olho, né, eu tenho o privilégio de tomar café na cozinha, eu tomo café de pé, não porque eu quero, porque também aprendi. Então eu estou ali fazendo alguma coisa, enquanto está assando um pão de queijo, o café está rodando, minha mulher dormindo, eu olhando para os bosques, ali é onça, é águia não, é aqueles passarinhos que tem lá, é maritaca, não, é cas grande, arara, e cantando, e lá, e eu falei, oh Deus, obrigado. E eu lá naquele negócio, aquele ambiente, olhando lá, na minha janela, olho para o bosque de Campinas. Aí eu falo, Deus é bom demais. Então, meus amados, descanse nele a cada manhã, descanse. Talvez você não tenha visto hoje, não está vendo hoje, não há possibilidade de nada na sua vida acontecer, de mudança na tua vida, mas olhe para Ele, Ele vai à sua frente, olhe para Ele, Zé, Maria, olhe para Ele, Ele irá à sua frente. Amém, igreja? Então, meus amados, eu quero salientar tudo isso que eu disse. Parece que você agora sentou, picolé daqui bom, uma água boa, sentou e só espera que vai chegar. Esquece. Não é assim. Não haverá coisas em nossas vidas, novas em nossas vidas, se continuarmos no mesmo erro do passado. Não há. Irmão, a água, para ser renovada, ela tem que ser trocada. A flor, para estar bonita assim, ela precisa ser trocada.
Tudo em nós é assim. Então, se eu continuo com os mesmos erros do passado, querendo mudar, então eu quero chegar em no final de 2026, melhor do que eu comecei. Eu quero perder 10 quilos. Eu louvei a Deus pela vida da voz profética ali da dona Eliette, que ela falou assim: pastor, parece que você emagreceu. Eu falei: receba a palavra em nome de Jesus. Então, e aí você quer chegar lá, e aí? Não, eu vou comer 2 pizzas por dia, todo que é hambúrguer que tiver, tudo que é cachorro quente, é minha praia. Tem gente para comer isso, não emagrece, não engorda nunca, né? Tem uns que come uma batata, já não precisa nem ser 2. Aí você quer, eu estou falando isso, você quer, é comum, tá? Todo mundo fala isso. Aí chega em 2026, no final, você não tem shape, não tem nada, está tudo igual. Mas o que você fez para mudar? Eu quero ser melhor pai. Quer ser melhor pai? Tá. O que você fez para ser melhor pai? Quero ser melhor esposa. O que você fez para ser melhor esposa? Eu quero ser um melhor filho. O que você fez para ser o melhor filho? O que você fez? O que você mudou na sua vida? Então, meus amados, eu falar esse texto aqui é maravilhoso. Então, eu continuo nos mesmos erros do passado. Então, se possível, lute todos os dias de 2026 para fazer a vontade de Deus, para fazer o que Deus te disse para fazer. Lute, eu sei que não será fácil. Eu estou falando aqui, eu não estou te dando uma receita de bolo, de pão, de torta, de pão de queijo, não, de kisuke, não, de ovo cozido, não, isso não é uma receita, isso não é igual para todos. Nós aqui vivemos em ambientes diferentes, temos criação diferente, cultura diferente, níveis de escolaridade diferentes uns dos outros, salários diferentes, tudo diferente. Então não é uma receita de bolo que eu escrevo aqui, você vai lá e faz. Não, você precisa lutar para estar do lado de Deus, deixar o comandante, o Deus Todo-Poderoso, que vai à tua frente, que cuida de você e que vai preservar a tua vida, para que você chegue lá como vitorioso, em nome de Jesus, para a glória dele. Amém, igreja? Amém, igreja? Eu estava voando de volta, nem aí, eu dormi demais dessa vez, eu não costumo dormir. E veio esse voo só tinha brasileiro, era de Miami, então pensa num tanto de brasileiro. Aí tinha uma mulher com uma criança pequenininha, do meu lado. Eu estava assim, estava começando a viagem, e eu vi que ela sentou, deve ser a mãe dela, e a criança ainda ela amamentava a criança. Aí começou a viagem, essa menininha começou a chorar. Eu olhando ali, eu estava do lado, ela assim, era do lado e eu daqui. Ela começou a chorar, aí eu observando o barulho ali da criança chorando, aí eu falei assim, né, vamos ver. E a menina no colo, estava, como é que fala, aconchegada ali, né, no colo da mãe. E aí veio na minha mente, né, quem tem filho sabe, né, nós somos daquele jeito. Está lá no conforto, bonitinho, aí quando começa a bater os pezinhos assim, fala, se não der mamar, isso vai chorar, é agora. Você tem filho, você sabe, é a mesma coisa, todos, não mudam. Todos arrotam igual, mamou, o bicho já dá uma... É tudo igual, isso não muda não. Uns vomitam, tem de tudo. Aí ela foi, pegou, a menininha amamentou um pouquinho, a menininha, eu estava do lado, não estava nem vendo, só estava vendo a expressão da criança. Aí a menina mamou, descansou, viajou a noite inteira, nem vi conversa dessa menina. Assim, meus irmãos, aí naquela hora, Deus fala comigo sempre nesses momentos, né? O cuidado de Deus para com seus filhos. Ele nos pega no colo, Ele traz para o peito, Ele aconchega você, e Ele cuida de você. Se você começa a ficar meio rebeldinho lá, Ele bate no seu bumbuzinho e fala, quieta aí, gente boa, espera aí, eu estou cuidando de você. É no tempo dele, não é no seu tempo. Não é do jeito que você quer, é do jeito que Ele quer. Agora, isso não é uma receita de bolo. Isso aqui pode funcionar para o Luigi, pode não funcionar para o Augusto. Pode funcionar para o Augusto e pode não funcionar
para o Luigi, porque não é uma receita de bolo. E eu termino com o último texto, Hebreus 12, e eu vou terminar, 1 e 2. A palavra fala assim, que você deve deixar, também nós, uma vez que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalhe, do pecado que nos envolve. Olha aqui, livremos-nos de tudo que nos atrapalhe do pecado que nos envolve. E faça o quê? E corramos com perseverança a corrida que está proposta a nós, o 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, ao desprezar a vergonha, assentou-se à direita de Deus, assentou-se à direita do trono de Deus. Então, meus amados, tudo o que atrapalha você, eu já disse isso antes, dei um spoiler, que atrapalha você de caminhar com Jesus, precisa ser deixado em algum momento da sua vida. Precisa. Ele está falando de pecado, que tão de perto nos rodeia. Então não é um negócio que está longe, o pecado está próximo de você. Basta você querer tocar nele. E vou dizer uma coisa para você, para muitos, eles superam assim, fácil, muitas coisas, mas muitos não superam. Hoje, meus irmãos, tem muitas pessoas, infelizmente crentes, enfiados em pornografia. Eu tenho nesses dias visitado, por exemplo, o Instagram. Meus irmãos, o que tem de porcaria no Instagram é uma grandeza. E vou te dar um conselho. Talvez em 2026 você tenha que fazer não é reciclagem, uma limpeza de Instagram, de rede social na sua vida. Então, meus irmãos, lá tudo que é porcaria está lá. Tem coisa boa? Tem, não é tudo porcaria, tem coisa boa. Eu mesmo tenho muita coisa que me ajuda no meu ministério pastoral de lá, que são coisas boas. Então não é tudo na literalidade, mas uma maioria não serve para nada. E brasileiro, meus amados, não fique doido com isso. É o povo mais doido para dar like em tudo que vê. Nem sabe o que a pessoa está falando. E ele vai lá e dá like. Vai lá e like, e like, e like, e like, e like. E aí, você vê, por exemplo, tem vou falar o nome. Depois, se der ruim, eles vão só... Mas nosso YouTube também é tão pequeno. Eu estava vendo, tem um sujeito nortista, lá do norte, tal de Whindersson Nunes. Só fala porcaria. O cara tem milhões de assistentes, não o meu, se depender do meu like, meu irmão, ele vai comer couve e nada mais. Eu ainda dei o nome do abençoado. Você acha que não vai ver, não? Pelo amor de Deus. Uma pessoa que vê Rede Globo, perde tempo com Big Brother, irmão, se liberte disso. Isso não te ajuda em nada, isso atrapalha a sua vida cristã. Atrapalha, tudo lá é futilidade, é mentira. É mentira literal. Então esse cara, estou citando esse gente boa, e não é tão gente boa. Você, cada vez que você dá um like, você sabe o que você está fazendo? Você está multiplicando o dinheiro que ele ganha, que não é pouco, esses caras ganham milhões. Aí quando nós postamos da igreja, você fala, dá um like, fala amém, fala alguma coisinha. Não, da igreja não. Mas você nem sabe, e é assim mesmo, meus irmãos. A palavra já falava isso, que eu ia falar assim, né, que santo de fora não faz milagre, mas na Bíblia não fala assim, né? Na Bíblia fala que o profeta não tem honra dentro da sua própria casa. Isso é bíblico. Então, por vezes, o profeta ele está dizendo, ele está falando, olha, nos ajuda lá na rede social, para ter engajamento, para o algoritmo entender quem somos nós, talvez um dia da vida. Aí, meus irmãos, você vai numa igreja organizada, me perdoe de estar falando de novo da América, aí você vai numa igreja brasileira, não grande, pequena, eu e Rosana fazendo a comparação, aí eles tiram aquelas fotos, aquele negócio, toda hora que você olha, você dá a impressão que a igreja está lotada, e que não, só que você vai lá, não está,
é porque eles têm o jeito de fazer, e a igreja tá lá, e está movendo aquilo, e faz aquela máquina andar, então todo mundo vai conhecendo, a igreja vai sendo divulgada, a cidade vai conhecendo, e a bênção, meus irmãos, disso agora, aí não, quem você conhece? Tudo que é TikTok, querido, repreenda isso da sua vida, em nome de Jesus. Daqui a pouco está lá, aqui, com a questão de TikTok. Isso aí não te ajuda em nada. Não é bênção para a tua vida. Não é bênção para nós. Então, meus amados, agora volta aqui. Tem coisa boa lá, tá? Tem coisa boa lá. Filtra. Filtra. Filtra o que você vê. Filtra o que você ouve. Para que você seja abençoado, abençoada, tenha um casamento abençoado, uma família abençoada, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém, igreja? Então, meus amados, olhe firmemente para Jesus, Ele é o nosso exemplo. E, meus irmãos, e prossiga. Não fique paralisado quando você desanimar. Eu já falei aqui, eu conto, né? Minha vida é rasgada para vocês. Meus irmãos, se eu estou lá, uma gripe qualquer, tem gente que detona, a gripe detona o cara. Eu estou dizendo também, você não me medir com você não. Eu reajo de um jeito e você reage de outro. Mas eu estou vendo que eu não levanto, fico meia hora deitado, 2 horas deitado, 3 horas deitado, falei, tem coisa errada. Aqui não, gripe, tchau. Vou lá, é um fuba, é um macarrão, um trem, e já levanto e come, vamos embora. Eu não vou ficar deitado não. Eu não nasci para isso não. Vou ir para frente e celebrar a Deus e glorificar o nome do Senhor. Amém, igreja? Amém, igreja? Então não fique paralisado pelo desânimo. A história é cíclica. Almeje, busque, trabalhe por um ano de mudanças em sua vida. Amém, igreja? Amém. Volta aqui, irmão, a história é cíclica. Sabe o que quer dizer? Que ela é cíclica. A minha história, a história de muitos aqui, a história do Dejanir poderia ter sido outra. Vou falar do quem mais conheço. A história do Augusto, plantador de tomate, poderia ter sido outra. Ela é cíclica e ela muda. Agora, eu vou ficar olhando o que vai acontecer, irmão? Em nome de Jesus, vai para cima, não fique paralisado. Trabalhe por um ano de mudanças em sua vida. Diante dessas mudanças, diante destas mudanças, faça a sua parte. O Senhor nos dará coisas extraordinárias. Amém, igreja? O Senhor irá à nossa frente. Vamos repetir? O Senhor irá à nossa frente. Mais uma vez, o Senhor irá à nossa frente. Meus irmãos, Ele nos dará coisas extraordinárias. Faça a sua parte. Saia da inércia. Eu vou pedir para o fulano fazer minha parte. Eu vou ligar para os meus irmãos que moram aqui, lá em Minas. Faz aí a minha parte. É você que tem que fazer, sou eu que tenho que fazer. Quem vai orar é você. Quem vai buscar a palavra é você. É você. É você. Você pode juntar, fazer um culto doméstico? Pode. Você pode orar? Pode. Mas tem momento que não tem essa pessoa. É você e Deus. Faça a sua parte e saia da inércia. Então, meu amado, volto aqui a repetir. Eu não estou, e vou terminar, lhe oferecendo soluções fáceis. E vou dizer, não será fácil. Nós estamos, meus irmãos, vivendo um tempo, o termo usado por eles é polarização. Tudo é polarizado. Então são polos. Polo, se é polo, é oposto. Então, aí filme polarizado, sandália polarizado, música polarizado, filme polarizado, tudo é polarizado. Tudo, estrada polarizada, ou pedagiada também, né, Augusto? Tudo é extremado. Irmãos, tem hora que eu fico olhando aquilo. Eu hoje mesmo levantei e falei assim: não quero ver nada de notícia, nada, não quero, porque isso nos contamina, isso me faz mal. De vez em quando você tem que saber o que está acontecendo. É preciso você se informar.
É preciso eu me informar. É necessário até. Então, meus amados, mas te traz muita tristeza. É muita tristeza. Então você vê o país que nós temos. E você vê o que acontece, o que tem, a potência que nós somos. E como a gestão dele é feita, é só a graça. Aí, você arruma um brigueiro danado. Entre nós isso não aconteceu. Mas a polarização, ela faz isso. Deve ter na sua família, na minha tem. Polarização. Agora, enquanto você está polarizado, você está quebrando o pau com um com o outro, sabe o que acontece? Eles estão cada vez mais ricos, não estão nem aí com você, mas nem aí. Quer saber? Ele não sabe quem é você. Nem imagina quem seja Romério. Nem imagina quem seja. E aí você fica lá gastando e se desgastando por essas gente boa aí. Então, meus amados, não será fácil. É preciso você fazer a sua parte. Olhe para Jesus, Ele é a resposta para os dilemas da sua vida. Mas tenha certeza, Ele nunca te abandonará. Em todos os prognósticos, negativos ou positivos, Ele estará com você. Amém, igreja? Em todos os prognósticos, Ele estará com você. Sejam eles positivos ou negativos, Ele vai com você. Ele irá à nossa frente. Amém, igreja? De novo, fortão agora, bem pentecostal. O Senhor irá à nossa frente. De novo, o Senhor irá à nossa frente. Curva a sua cabeça, vou fazer a oração antes dos conselhos. Pai, eu quero te louvar e te agradecer. Senhor, que alegria eu estar aqui. Que alegria eu estar com essa igreja. Que alegria eu estar com esse povo. Que alegria eu poder compartilhar uma palavra dessa magnitude, tão simples, mas tão poderosa, com a igreja. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Obrigado pelo seu amor, pelo seu favor, pelo seu refrigério. Obrigado, Deus. Que o Senhor continue conosco, abençoando as nossas vidas. Pai amado, que o Senhor nos dê um ano abençoado e que nós possamos colocar em prática o que ouvimos hoje, ouvimos na palavra, o que o Senhor nos ensinou. Ó Espírito Santo de Deus, venha sobre este povo, venha sobre nossas vidas, sobre nossas famílias, cuida de nós, cuida de tudo aquilo que diz respeito a nós, das nossas finanças, do nosso leito conjugal, cuida dos nossos relacionamentos, cuida dos nossos relacionamentos familiares. Deus amado, enquanto muitos estão brigando, distanciando, eles se ajuntam, porque aves da mesma pena, o pastor Walter falava isso, aves da mesma pena voam juntos. Pai amado, a igreja possa se ajuntar a cada dia, e ela seja uma igreja multiplicadora, e não os oficiais da igreja, o desejo da igreja é ver essa igreja crescendo, multiplicando e sendo bênção nessa cidade. Em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai, eu oro, Senhor, agradecido, adorando o Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, igreja? Amém, igreja? Eu amanhã vou colocar esses conselhos aqui, conselhos a serem seguidos em 2026. Mas eu queria ler que eu postei hoje num status meus, uma palavra do Billy Graham. Eu tive no estado que o Billy Graham nasceu, né? Ele nasceu em Charlotte, na Carolina do Norte. Eu estive na Carolina, mas era muito longe, eu não tive como ir lá. E o Billy Graham, meus irmãos, ele escreveu o seguinte. Então você vê um país que olha para tanta coisa e não olha para uma celebridade gospel desse quilate. Se Deus não for a prioridade em nossa vida, inúteis serão todos os nossos dias vividos aqui na terra. Todos os nossos dias vividos aqui na terra, se o Senhor não for a nossa prioridade. A vida sem Ele é insignificante, é vazia. Irmão, pensa num cara que em todas as vírgulas que ele está dizendo aqui,
eu concordo com ele, é verdade. É verdade. Isso aqui é verdade. A vida sem Deus é insignificante. Então você precisa se aproximar dele. Amém, igreja? Amém, igreja? Conselhos a serem seguidos em 2026. Eu diria, brincando com você, uma dica de ouro para você. De ouro. Não é todo dia que você recebe isso não, viu? Isso aqui é bênção do Senhor para a sua vida. É uma dica de ouro. Quando os caras lá falam na internet, você fala, opa, essa dica aí eu quero. Mas agora, escuta o que o Senhor, colocou no meu coração para mim te dizer. 5 conselhos. Ame o Senhor de todo o coração. Primeiro conselho. Vamos lá? Ame o Senhor de todo o coração. Outro. Esteja disposto a perdoar. Vamos lá? Esteja disposto a perdoar. Irmãos, pensa num negócio, se a gente for provado, a maioria toma bomba. Não passa de ano, porque não perdoa. Vive a vida inteira sem perdoar. Perdoa, gente boa. Em nome de Jesus. O outro, sirva a Deus e ao próximo de todo o coração. Vamos lá? Sirva a Deus e ao próximo de todo o coração. Depois você procura o texto que fala isso aqui. Sirva a Deus, sirva ao próximo de todo o coração. Não é mequetrefe. Eu vou na igreja uma vez por semana, tá bom demais. É, gente boa. Então deixa eu te falar. Em Indaiatuba, nesse exato momento, deve ter muita coisa errada acontecendo. Muita fornicação, muito adultério, muito sexo fora do casamento, muita separação, muito tudo, tráfico, droga, tem de tudo. Se você não falar de Jesus, se eu não falar de Jesus, a maioria desses vai continuar do mesmo jeito em 2026. A mesma coisa, a mesma bagunça. Aí o Senhor está dizendo para nós já repetimos esse? Sirva a Deus e ao próximo de todo o coração. Vamos lá? Sirva a Deus e ao próximo de todo o coração. Gaste ou ganhe tempo. Eu mudei. Na presença de Deus. Gaste ou ganhe tempo na presença de Deus. Ore mais. Leia mais a Bíblia. Ganhe esse tempo com Deus. Tem hora que é você e Deus sozinho. Pare, contemple a Deus. Tem um momento de contemplação, de adoração, você e Ele, em nome de Jesus. Amém? O quinto, faça discípulos. Leve o Evangelho a outros. Eu vou te perguntar, isso é um tema recorrente aqui na igreja. Recorrente. Porque é um dos temas que, para mim, é o mais importante para os filhos de Deus. O Senhor Jesus, quando Ele foi embora, Ele não mandou construir igreja, Ele não mandou comprar terreno, Ele não mandou fazer templo, Ele não mandou nada. Sabe o que Ele mandou, não? Pode falar, João, você vai ganhar um sorvete. Mas fala mais alto. Ide. É isso que Ele mandou, essa é a ordem dEle. Ele não mandou fazer mais nada. Ide e fazei discípulos. Volta ao tema anterior. Se eu não fizer, aí, sabe quem está fazendo? Eu estava lá, a Rosana me mostrou. Uma moça que serviu na igreja de Boituva, lá atrás. Alguém de vocês pode ter visto, eu não conheço ela. A Rosana falou, essa moça serviu, eu acho que ela até é do louvor. Aí ela viu assim no Instagram dela, sabe aquela chamada, casado, solteiro? Aí ela está escrito lá, sou isso, sou da Umbanda. Ela era crente até 7, 8 anos atrás. Da igreja, serviu na igreja. Então, se você não fizer discípulos, eles estão fazendo. Os mormons estão fazendo. O sétimo dia está fazendo. O Jeová está fazendo. Já tem muito crente, meus irmãos, questionando a testemunha de Jeová, questionando, já perguntando, pastor, mesmo sou igreja. Sabe por que isso? Falta de profundidade bíblica.
pastor planta bananeira, chama, fala: ô, vem aqui, gente boa, vem escutar a escola bíblica, aprenda. E olha que a escola bíblica é um online, pensa. Você pode fazer de camiseta, de short, de Ipanema. Você pode, tranquilamente. Mas aí nós não vamos. Ah, não, porque uma hora do meu tempo, querido, você está ganhando tempo. Gente, a escola dominical para mim foi um troço assim revolucionário, como é a reunião de oração, que nós vamos mudar o jeito dela esse ano. Então, meus amados, nós precisamos olhar para isso. Então, esse aqui nós não repetimos. Vamos lá de novo, é o último e eu termino. Faça discípulos, leve o evangelho a outros. Uai, vocês vão repetir não? Vamos lá. Faça discípulos, leve o evangelho a outros. Amém, igreja? Faça discípulos, leve o evangelho a outros. Ô irmãos, se você não convidar, a pessoa não vai vir. Se eu não convidar, ele não vai vir. Eu estou falando para os não crentes. Eu estava vindo agora e pensando nisso. Quem eu poderia trazer que é não crente para a igreja? Quem eu poderia trazer? Né? Você, eu, nós todos. Como que a igreja vai ser conhecida se você não falar da igreja? Como que você vai multiplicar? Como que nós vamos multiplicar se nós não dissermos a eles que existe esperança, que existe um jeito, que existe resposta em Jesus? Como? Então nós precisamos olhar para tudo isso, e amanhã eu mando esses conselhos para todos nós. Se coloque de pé.